Estamos iniciando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico. O nosso podcast é uma forma de levar o conteúdo jurídico até você. Hoje, o bate-papo, nós vamos falar sobre as práticas colaborativas, que é um método não adversarial de resolução de conflito. A doutora Simone Arruda já esteve aqui nos nossos estúdios falando dessas práticas colaborativas. Mesmo assim, eu vou falar um pouco de forma bem sucinta o que vem a ser essas práticas colaborativas. Surgiu nos Estados Unidos, nos anos 90, pelo advogado de família Stu Webb. Esse advogado, bastante atuante no ramo de família, ele percebia os efeitos destrutivos que o processo litigioso causava no sistema familiar. Ele começou a ver na prática que, mesmo ganhando os processos para seus clientes, eles não estavam felizes. E viu quanto que aquela forma de resolução de conflito que prejudicava as relações humanas. E com esse pensamento, ele criou essas práticas colaborativas. E nessas práticas colaborativas tem a inclusão de a equipe multidisciplinar. E hoje, esses profissionais estão aqui para a gente falar um pouco a atuação de cada profissional. Nessa equipe multidisciplinar, nós temos o advogado colaborativo, nós temos o psicólogo, nós temos o consultor neutro financeiro, o coach de casal, e se houver necessidade, naquele caso concreto, houver necessidade, a gente traz esses profissionais para fazer parte da equipe. Vamos começar a fala com a advogada colaborativa, a Camila Barbosa. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada pelo convite, doutora Valnete. É uma honra estar aqui com todos vocês nessa tarde. Doutora Camila é capacitada em conciliação, mediação, em práticas colaborativas. Doutora Camila, eu gostaria que falasse para nós qual é o papel do advogado colaborativo dentro dessas práticas, desse método de resolução de conflito extrajudicial. Bom, para a gente compreender melhor como as práticas funcionam, é importante que a gente divida o procedimento de práticas colaborativas em 3 etapas, que é o que nós chamamos de concepção, a gestação e o nascimento. A fase da concepção é aquele primeiro contato que o advogado tem com o cliente. Então, é o momento do advogado ouvir, compreender aquela questão que o cliente trouxe, desenvolver uma escutativa para, de fato, entender qual que é o interesse do cliente. Porque nem todo conflito ele é só uma questão jurídica. Ele pode ter ali na ponta do iceberg uma questão jurídica, uma questão legal que talvez precise ser, de fato, resolvida, mas talvez tenha origens também psicológicas, emocionais, financeiras e que fazem parte de todo aquele cenário. Então, é papel do advogado ouvir o cliente, compreender, para então propor as soluções cabíveis, porque não é só levar a questão para o judiciário, para um juiz decidir. Existem outros métodos para resolver, como as práticas colaborativas, conciliação, mediação, arbitragem. Então, é necessário fazer uma análise de qual é a melhor solução para aquele caso concreto e ver qual que é o estado que o cliente está, para ver se ele está apto para aquele método de resolução de conflitos. Feito isso, o cliente aceitou participar do processo de práticas colaborativas, as reuniões começam a ser feitas, tanto com o cliente como com o outro lado. É preciso que o outro lado também tenha esse interesse em participar das práticas. Então, é necessário que o advogado da outra parte também tenha essa predisposição em participar, em ter um perfil mais negocial, consensual, para poder chegar a uma resolução que as partes vão poder sustentar ao longo do tempo. Se uma parte diga, eu quero que seja as práticas colaborativas, só que eu não quero participar. Diante disso, nós não temos esse método das práticas colaborativas, pode chamar um outro, menos as práticas colaborativas, porque ele tem que participar, ele tem que estar presente nas reuniões, né, doutora Camila? Tem que participar, porque a manifestação da vontade é essencial. Se a parte não quer estar ali, não perde a razão de ser. Perde, né? Porque é um procedimento não adversarial e consensual. Então, não basta não litigar, a pessoa tem que desejar participar daquilo, porque se ela não tem a intenção,
como que a gente vai conseguir atingir um resultado satisfatório? Então, a manifestação da vontade é imprescindível para poder ter a participação. Doutora Camila, o papel do advogado colaborativo ele está muito mais afinado em resolver o conflito do que um ajuizador de processo. É isso? Exatamente, porque ao ajuizar um processo, talvez não tenha uma resolução do conflito, que nós vamos ter uma sentença que geralmente vai agradar um lado e vai desagradar o outro. Ou seja, não vai ter uma resolução e as partes provavelmente não vão estar satisfeitas com aquela solução. Eventualmente, o judiciário é uma das portas que nós podemos usar, mas ela não é a única. Existem outras ferramentas. Então, sim, o papel do advogado vai muito além do judiciário. E sim, ele ter a intenção de resolver aquele conflito com o cliente. Eu costumo dizer que a sentença, ela não põe fim, ela põe fim ao processo, mas ela não põe fim ao conflito. Exatamente. Né? Porque às vezes o conflito ele tem uma raiz que talvez ali num capítulo que foi apresentado por um juiz, não houve oportunidade de analisar exatamente todo aquele contexto, tudo que acontece com aquelas pessoas que estão envolvidas naquele procedimento. E as práticas colaborativas, ela dá, né, voz para que as partes, né, com a ajuda desses profissionais, elas constroem. Exatamente, porque as práticas é uma forma de dar autonomia para as partes e trazer elas como parceiras para aquela resolução. Porque olha como que é a sistemática. Quando nós vamos para o judiciário, o nosso papel é convencer o juiz que aquela nossa posição está correta. Nas práticas colaborativas, o nosso papel é andar junto com as partes e compreender os interesses, para daí então, né, juridicamente, se for o caso, com o apoio de um gestor financeiro, psicólogo, alinhar aquilo para uma solução eficaz. Então é um papel muito mais abrangente. E eu gosto muito da frase que tem, que o advogado colaborativo, ele não trabalha contra o outro, ele trabalha com o outro. É em conjunto, porque se a gente não tiver essa relação de respeito, tanto com um advogado que representa a outra parte, como o outro cliente, não tem condições de atingir um acordo satisfatório para aquelas pessoas envolvidas, porque são elas as protagonistas, não somos nós advogados, são aquelas pessoas que estão naquela situação de conflito. Então é essencial trabalhar junto com o outro, e não em ritmo de guerra, de conflito, de adversariedade. Então, qual que é a missão do advogado colaborativo? Eu penso que a principal missão do advogado é oportunizar que os clientes celebrem um acordo que vai ser sustentado ao longo do tempo. Porque isso é consenso, é chegar a uma solução que as partes vão conseguir conviver. O conflito é inerente à vida em sociedade. Né? Nem a gente pode propor formas de evitar que um conflito tenha um fenômeno jurídico ali acontecendo, mas o conflito é inerente, então em algum momento as pessoas vão estar sujeitas a ele. Então, o papel do advogado é ter essa visão ampla, essa visão integrativa, não olhar só para ele e para o cliente, mas olhar também as outras pessoas que estão envolvidas e poder proporcionar um ambiente em que um acordo satisfatório que vai ser sustentado vai ser formulado e, se for o caso, renegociado, se necessário. É ele olhar para as necessidades do teu cliente, mas sem deixar também de olhar as necessidades da outra parte. Exatamente, é o que nós chamamos de solução ganha-ganha. Né? Um não precisa ganhar e o outro perder. É possível conciliar os interesses e gerar uma solução que ambos os lados vão sair satisfeitos. É fantástico. Durante as negociações, se necessário, o profissional da saúde pode ser chamado também para dar um suporte psicológico às partes. E esse profissional pode ser psicólogo. Está aqui a doutora Raquel Almirão para falar um pouco para nós da atuação desse profissional dentro das práticas colaborativas. Seja bem-vinda, doutora Raquel, aos nossos estudos para esse bate-papo. Obrigada, Tete. Obrigada pela presença também de vocês aqui. Interessante que eu gostaria mesmo de começar falando assim, olha a importância do grupo, né? Para nós falarmos desse assunto, para a gente poder cuidar de um tema que realmente vai mudar a vida de uma família como um todo. Um grupo ajuda a ter olhares diferentes e não pesa para quem está falando, para quem está cuidando. Então, assim, quando o psicólogo precisa
intervir nas situações familiares dentro das práticas colaborativas, é um momento para nós assim de, digamos assim, de grande de um movimento muito novo, porque o psicólogo também tem a característica de estar só onde tem problemas muito graves, né? E estar dentro de uma prática colaborativa, participando, é um momento em que a nossa escuta a respeito das emoções, a respeito dos contraditórios, das contradições que as pessoas apresentam, do medo de estar fazendo algo muito errado. Muitas vezes a família, ela tem aquele medo, eu vou prejudicar meu filho, eu escuto muito isso, né? Mas o filho de pais separados, ele traumatiza mesmo? É fato? É isso mesmo que acontece? Tem como fazer algo? Existe alguma maneira de não ser tão chocante? Existe. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar que a criança conhece o mundo através do olhar e da voz de um adulto. Então, esse adulto sentindo mais segurança, que a opção e a decisão dele é a melhor para a vida dele, imagina para o filho. É porque o filho vai ser melhor ainda. Não precisa essa fase, né, do divórcio, da separação, ser tão pesada. Tem possibilidade de deixar um pouco mais leve, né? Eu acredito que, digamos assim, culturalmente, o divórcio traz um peso muito grande, porque alguém errou. Né? Alguém errou nessa história, então assim, quem errou tem que ser castigado, quem errou tem que prestar conta. Então, e às vezes a pessoa entende em algum momento, a gente fala assim, incompatibilidades, né? A gente escuta, estamos incompatíveis, somos incompatíveis. Por que não o divórcio? Exato. Por que não optar por uma dissolução para realmente a família ter chance de ter união? Porque senão a família fica sem chance de ter união. Então, o psicólogo, ele vai ter condições de ouvir essas falas e, dentro dessas falas, buscar equilibrar e normalizar o diálogo. É aparentemente assim, né? Normalizar o diálogo, porque quem tem voz se escuta. É muito interessante isso no processo terapêutico. Quando a pessoa se escuta, quando ela tem a oportunidade de se ouvir num lugar seguro, com alguém que não a julgue, mas que ela entende que está ali para oferecer um auxílio, para oferecer uma orientação, ele consegue visualizar o daqui a pouco, o depois, e aí eu acredito que os acordos comecem a se construir, quando a minha angústia, quando o meu medo, quando esse pavor que eu tenho de ser talvez o grande causador de mal para o meu filho, para os meus filhos, para minha esposa ou para o meu esposo, ele diminui. Aí eu consigo enxergar possibilidades de uma família existir. E o psicólogo também, ele pode auxiliar aquele casal a comunicar os filhos, né? Que os pais vão passar por um processo de divórcio. Essa parte também é muito interessante, Val, porque assim, humanamente, algumas pessoas durante esse processo não vão conseguir informar, e tudo bem. Tem a equipe, tem um grupo que pode auxiliar e inclusive convidar a criança para preparar essa criança para ela ouvir a notícia pelos pais. Então são muitas possibilidades que vão ser adequadas de acordo com cada caso. Aí sim, né? Cada caso a gente tem tempo. Quando a gente trabalha sozinho, a gente tem mais dificuldade de visualizar e de ter essa visão mais ampla, digamos, de cada família particularmente. Então, o psicólogo, ele tem, digamos, eu gosto muito da palavra utilidades muito interessantes durante esse momento todo, né? Muito interessante. É porque os filhos, né, a criança, o adolescente, ele está ali num momento bem fragilizado, né, pela situação da separação dos divórcios dos pais. E é muito importante que tenha um acompanhamento de um profissional dessa área. Você sabe que às vezes a gente ignora a inteligência do outro, né? Seja ele em que momento, em que idade ele tenha, mas toda vez que ele tem oportunidade, volto a dizer, quando ele tem oportunidade realmente de ser ouvido, é interessante como crianças e adolescentes manifestam que eles entendem que a melhor coisa
os pais separarem. Como se fosse assim, demorou, né, mãe, para ver, demorou, né, para você perceber que você pode ser melhor para todos nós, né? Mas a coragem de falar também é inversamente proporcional à percepção de que a separação seria uma boa solução. Isso, porque eu já vi na prática isso, Uhum. que aquele casal convivendo ali sobre o mesmo teto estava sendo prejudicial aos filhos. E, havendo a separação, esses pais, às vezes, eles passam a se entender, a ter uma comunicação até melhor do que aquela quando estavam ali casados. Sim, é a hora que a gente percebe quando todo mundo entende o benefício de uma dissolução para poder ter chance de união. Aí sim, porque a união não é de lealdade ou de fidelidade, é pelo bem de todos. Pelo bem de todos, né? Pelo bem de todos. É igual amigos. Vamos para uma festa, vamos combinar. Então, assim, todo mundo contribui e colabora para ser bom para todos. Não só para mim, não só para ela, para todos. E como você disse da palavra benefícios, eu já aproveito para falar que as práticas colaborativas também têm o seu benefício, né? Redução de tempo, redução de gastos, tanto financeiro como emocional, porque queira ou não queira, um processo litigioso ele tem um gasto, né, assim, emocional, tanto dos profissionais envolvidos como das partes, dos filhos. E realmente a palavra benefício nas práticas colaborativas ela vem sendo aceita. O bate-papo de hoje é sobre as práticas colaborativas. Você que está nos assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, assim o YouTube entende que é um conteúdo de relevância e faz a entrega para outras pessoas. A principal característica desse método de resolução de conflito não adversarial, extrajudicial, que são as práticas colaborativas, é a assinatura de um termo de não litigância. Os advogados envolvidos, eles se comprometem, naquele caso específico, a não ajuizar o processo, de não entrar em litígio de forma alguma. E a outra característica das práticas colaborativas é a inclusão dessa equipe multidisciplinar, que se naquele caso concreto houver a necessidades, a gente chama esses profissionais. E esse termo de não litigância, que os advogados assinam e também toda a equipe assina, esse termo ele tem um efeito transformador para todas as pessoas envolvidas. Por quê? Porque se cria um ambiente protegido de diálogo. As partes, elas se sentem mais à vontade, mais confortável para expressar e falar do conflito que eles estão passando. Nós vamos agora bater o papo com a consultora financeira Neutro Camila Martins de Sá. O caso concreto que está sendo trabalhado, haja necessidade de chamar esse profissional, a gente também chama a Camila Martins de Sá. Ela atua como consultora nas áreas tributária, contábil e financeira, formada pela Faculdade Mackenzie. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Paulo, eu que agradeço. Camila, eu gostaria que você falasse para nós que as práticas colaborativas, ela também está presente, né, nas áreas civil, na área empresarial, nas disputas envolvendo questões imobiliárias, sociedades empresariais, contratos de qualquer outra natureza. Então, assim, fala para a gente um pouco sobre o papel desse profissional dentro dessas áreas. Eu acho que o nome que foi dado para o nosso trabalho nisso é muito legal, que é o neutro financeiro. E essa ideia da neutralidade
é muito importante. A gente está aqui falando de conflitos que sempre envolvem uma série de emoções e de sentimentos, e até por isso é que é tão difícil chegar num caminho do meio, num modelo de ganha-ganha, porque a gente normalmente, quando está num conflito, a gente extrapolou a racionalidade, né? E é impressionante o quanto de sentimento existe na nossa relação com o dinheiro. Em geral, a gente pensa que o dinheiro é matemática, né? É uma aplicação, é mais, é menos, é tanto. E, no fundo, a maior parte das pessoas se relaciona com as suas questões financeiras de uma forma bastante emocional. E quando a gente está nestes momentos, seja de um divórcio, seja de um processo de separação de uma sociedade, que não deixa de ser um tipo de divórcio também, o distrato de algum acordo que existia, esses sentimentos eles se transbordam também para as questões relacionadas ao dinheiro. Quando a gente pensa nas relações em geral, muitas pessoas não têm, antes de chegar no momento de conflito, nenhuma transparência com relação ao dinheiro. Então, existem muitas famílias, muitas sociedades em que uma das partes não sabe o que é feito com o dinheiro, não conhece o que cada um ganha, ou os gastos da família. Modelos aí que a gente está cansado de ver na vida, e o quanto é difícil, às vezes, durante o relacionamento. Vou falar de relacionamento aqui para não ser só de casamento, né? Mas o quanto é difícil expor algumas fragilidades, às vezes, algumas diferenças de rendimento ou de gasto. E aí, quando a gente fala num neutro financeiro, é a importância de alguém que seja de confiança de ambas as partes e uma pessoa que não tenha interesse de nenhum lado para tentar tirar um pouco dessa carga emocional e olhar de uma forma um pouco mais racional para o que existe e ajudar numa nova composição. Então, se a gente pensar numa família, o que a gente quer é que exista ainda uma união, essa família ela vai persistir, mas ela vai ter agora um novo formato, eventualmente com mais uma casa, eventualmente com gastos adicionais, além de ter uma nova casa. Então, se a gente pensar, por exemplo, em filhos, eventualmente você vai precisar de uma terapia, eventualmente você vai precisar de uma mudança de cidade, de uma mudança de escola. Então, assim, ajudar as pessoas a fazerem escolhas racionais sobre como otimizar aqueles recursos, o que é necessário para cada um, o que a gente vai pensar para o futuro, às vezes dá até um apoio. Existem processos de separação de negócios ou de famílias em que alguém vai começar um novo trabalho. E essa pessoa que vai começar um novo trabalho, ela precisa pensar num futuro, em como é que ela vai galgar os passos que ela precisa nesse trabalho, em que momento ela ganha mais ou menos independência financeira, como é que compõe isso com não só aquela realidade que existe neste momento, mas também com o que vai vir a acontecer mais para frente. Então, acho que esse é o papel, e para mim, assim, essa palavra neutra é muito importante e ela precisa vir associada com a ideia de confiança, de confidencialidade, de que não vai haver julgamento nem parcialidade de nenhuma parte, mas sim um pensamento de ajudar a reconstruir a estrutura daquela sociedade, daquela família que está se modificando, né? Eu nem penso como acabando. As coisas vão se acomodando de um outro jeito. Tem um novo formato, e a gente não pode ignorar que o papel do dinheiro é extremamente relevante, porque muitas vezes ele é limitador de como as coisas vão acontecer. E o que eu noto na vida real, assim, é que a questão financeira, ela é um tabu tão grande nas casas, nas empresas, nos lugares, que as pessoas às vezes têm dificuldade até de pronunciar a palavra, sabe? De falar o que nós vamos fazer do dinheiro, o que nós vamos fazer com tal bem, com tal aplicação, com tal conta, porque é sempre um tema bem sensível. Então, eu acho que esse é o papel do neutro financeiro, ajudar nesse caminho aí. E no divórcio, numa separação, a gente também, às vezes, se depara com aquele casal que
O homem sempre administrou a parte financeira, a empresa, e nessa dissolução, a mulher vai ficar, né, com uma determinada quantia X, ou com uma outra empresa, e muitas vezes ela nunca administrou e não sabe. Aí vem esse neutro. Isso, ela vai ter que construir essa educação financeira, construir uma forma, ou ela ou ele, né, ou quem seja, de construir essa vida de uma forma separada, mais independente. Existe uma questão muito, acho que relevante, que precisa ser colocada na conta, que quando você separa uma sociedade, uma empresa, uma família, seja o que for, às vezes você tem, por exemplo, modelos mais ou menos onerosos, inclusive de tributação. Então, você vai ter que fazer transferência de alguns bens, você vai ter que realocar bens da família, e aí precisa ser olhado de uma forma bem ampla para você ver como é que é o melhor modelo tributário para você conseguir fazer com que os bens que sejam negociados cheguem onde tem que chegar, de uma forma legítima, tranquila, com a menor carga possível. O que eu faço daqui para frente? Né? As pessoas têm tipos muito diferentes de bens, de investimentos, de coisas que não foram construídos com a ideia de separação. Isso é que é importante. Aquele projeto, ele inicialmente era um projeto de eternidade. E ele precisa ser mudado. Então, do mesmo jeito que dói mudar essa eternidade do ponto de vista da relação humana, também tem os transtornos e as dores de desfazer esse relacionamento da parte mais racional, da parte dos números, dos investimentos. Isso também ele vai mudar em relação ao planejamento inicial. Isso pode ser bastante oneroso às vezes. Então, alguém que reflita sobre isso e que ajude a construir esse caminho para que o patrimônio permaneça com aquelas pessoas, ainda que numa distribuição diferente, mas para que não se gaste desnecessariamente com coisas que não foram pensadas para ser assim, eu acho que é muito, muito importante, porque é um momento difícil, né? Que as pessoas não vão ter, às vezes, condições de acrescentar essa dificuldade a tudo que já está tendo que ser vivido e processado e definido. Então, é bem aquela coisa de um grupo, uma equipe cujo objetivo é ajudar. A gente vai tirando pesos que a pessoa não precisa carregar. Tem decisões que precisam ser da pessoa. Tem soluções que dependem de um tempo, depende da pessoa administrar certas dores e tal. Agora, quando a gente entra nesses aspectos que podem ter um pouco de racionalidade, alguém para poder dar uma clareada, né? Colocar num plano mais compreensível, e aí deixar para a pessoa só decidir o que ela quer fazer, mas já tendo um estudo anterior, já tendo uma orientação da parte técnica, você vai tirando o tijolinho das costas das pessoas. Eu acho que essa aqui é a meta, né? Deixar a menor carga possível para que a pessoa só tenha que lidar com aquilo que é exclusivo dela, que é aquilo que não pode ser terceirizado, né? Eu vejo assim, a vinda a inclusão desse profissional, esse consultor neutro financeiro, é importante também naqueles casos em que, de repente, ali uma das partes está saindo prejudicada, eles estão fazendo um acordo entre eles ali, esse neutro ele pode vir dar um suporte no sentido de que aquele está saindo. Eu acho que a ideia é que não, assim, que seja neutro mesmo. Então, respeitando, obviamente, sempre as vontades das pessoas, e na vida as coisas são muito pouco assim, mensuráveis, né, em números exatos, mas eu acho que assim, ajudar a que não haja peso demais para nenhum lado, tentar chegar num equilíbrio e sempre pensando assim na longevidade da situação, né? Que é algo que a minha xará Camila aqui estava dizendo, quer dizer, a solução a gente só pode olhar para ela como uma solução se ela é duradoura, né? Muitas vezes a gente
teria uma situação em que você resolve uma questão de pensão ou resolve uma divisão de bens. Eu me lembro muito até de uma conversa com a Simone, dela ter dito, às vezes a pessoa chega numa solução por exaustão, quando vai para uma via normal, a pessoa não aguenta mais aquele assunto, a pessoa está completamente, assim, acabada emocionalmente, não quero mais falar sobre isso, e você acaba aceitando uma situação que não tá bom, não tá suficiente para você. E aí essa é uma solução que ela não poderia ser chamada de solução, uma coisa temporária que vai gerar angústias ainda, vai gerar insatisfações que necessariamente vão respingar nessa relação que tem que continuar de um outro jeito. Então, se a gente conseguir olhar para uma solução que seja mais perene, que de fato resolva de uma forma que componha razoavelmente para todo mundo, né? E aí por isso também a importância de pensar que existem casos que são possíveis de serem resolvidos assim. As pessoas têm que estar dispostas a encontrar essa solução que seja boa para todo mundo, que aquilo que vai ser resolvido de uma forma que eu tenho que estar disposto a ceder em algum momento, abrir mão por algum momento e ver que a gente quer uma solução pacífica, uma solução que de fato finalize esse conflito, ainda que eu tenha que abrir mão de alguma coisa. Então, né? isso eu acho que também é papel de todos nós na equipe de ajudar a encontrar esse caminho. E que é um caminho artesanal. Eu acho que também, assim, na minha visão, uma parte muito bonita das práticas colaborativas é que ela é muito mais do que nos outros modelos de solução de conflito, ela é uma coisa artesanal no sentido de que ela é construída para cada pessoa. Então não tem uma decisão, é certo ou errado, é isso, tá aqui, tá assinado e pronto. Não, é uma coisa que ela vai sendo moldada e cada situação vai ter os seus senões, os seus detalhes que serão sempre levados em conta. Então, não tem nada que vai ser deixado de lado e não vai ser olhado e não vai ser pensado. A ideia é justamente conseguir construir um modelo que se aplique àquela situação. E só existe aquela situação que sairia com essa resolução. Então, não tem uma solução pronta. Isso eu acho que é o que traz a maior chance de sucesso, né? Porque você vai construir algo para aquelas pessoas, para a situação que elas têm, com todos os detalhes envolvidos em todas as esferas. Então, eu não estou olhando só para o dinheiro, eu não estou olhando só para as crianças, eu não estou olhando só para um contrato que precisa ser assinado, que precisa ser desfeito. Não, a gente está olhando para uma continuidade da vida de todas aquelas pessoas num outro modelo que vai acontecer daqui para frente. E é isso, né, doutora? A Raquel está concordando ali. Eu acho que é isso. Por aí mesmo, né, doutora Raquel? É porque entra essa ideia de uma possibilidade de futuro em que todos possam ter a sua chance de se desenvolver, né, e ter satisfação na vida. Então, isso é uma mudança significativa. Oi, Camila. Você falou essa questão do futuro, eu acho até interessante, porque a gente está justamente debatendo algo que, de certa forma, é atípico para quem é da área jurídica e quer resolver extrajudicialmente e com outras pessoas compondo essa equipe. E uma das ideias das práticas colaborativas é justamente olhar para frente. Quando a gente entra com um processo judicial, a gente só está olhando para trás. Só viu o que aconteceu e está batendo naquela tecla, apontando artigo tal, e por isso a pessoa tem tal direito. E nas práticas colaborativas, não. A gente está olhando para frente. A vida segue e o que a gente vai fazer daqui para frente, da forma como está, como que a gente pode moldar isso para conduzir de uma maneira adequada para todos. Uma coisa que funciona é quando a gente fala para os pais do desenvolvimento das crianças, né? Que cada etapa tem as suas particularidades. E esse é uma forma muito interessante deles perceberem que tudo bem, então, né? Realmente, a criança está hoje com 3 anos, mas amanhã vai ter 4, outras necessidades, outras possibilidades, principalmente outras necessidades, e outras alegrias e outras aprendizagens. Então, a pessoa começa realmente
o casal, o ex-casal, né, o pai e a mãe, melhor dizendo, o pai e a mãe, eles conseguem se tranquilizar com a opção que eles estão escolhendo. Inclusive, alguns não separam, né? Depois que eles aprendem isso, eles não separam. Acaba não separando. Tem alguns que não separam. Desculpa, acho que não sei nem. Não, que não é, eu sei que esse não é o foco, mas é interessante que a oportunidade de falar e ouvir faz com que as pessoas entendam que elas amavam, mas não tinham oportunidade de amar. E as práticas colaborativas, o foco também é reconstrução daquele diálogo que foi perdido em algum momento, né? Sim, a proposta é restaurar, porque restaurar, muitas vezes a relação continua. Isso. Né? Talvez aquele vínculo, né? A gente está falando de casal, talvez o vínculo, o casal ali encerrou por aquele momento, mas tem filhos, então a relação continua com o pai e mãe, isso aí é duradouro. Mesmo forma uma empresa, talvez uma empresa familiar, a questão ali da empresa, acabou a sociedade, mas talvez continue pai, filho, ex-esposa, a relação deles continua. Então essa é a ideia de manter um diálogo, porque eventuais situações podem acontecer, então as pessoas precisam dessa autonomia. Talvez as práticas sejam um pontapé para que as pessoas consigam resolver às vezes questões que são menores, sozinhas, e comecem a ter esse protagonismo na própria vida. Vamos agora ouvir a coach de casal, a Regina de Oliveira, advogada, ela é escritora, palestrante, coach especializada em atendimento de casal. Esse profissional, ele será um aliado e provedor da ajuda emocional no desfazimento da relação conjugal, um momento de transição em que a dor, ela só perde para a dor da morte, o luto da morte. E eu, assim, gostaria muito de te ouvir, Regina, nesse sentido, o papel desse coach nesse momento em que o casal está passando pelo divórcio, que é um momento de uma dor, de um luto. Com certeza, e estou aqui imensamente grata por esse momento, estando aqui junto com esses grandes profissionais, né, que cada um na sua área, que está trazendo, né, para nós revelações que, na maioria, o público não tem esse conhecimento ainda. Mas eu estou aqui imensamente feliz por isso. E, já que você está me direcionando, o coach, ele também na prática, não só após o divórcio, ele também é um condutor para que, de repente, isso também não aconteça. Então, a gente ali tem algumas ferramentas, inclusive eu aplico mais na prevenção do que no pós-divórcio, né? Na pós-separação. E coach, assim, é uma palavra inglesa que significa um treinador. Então, o coach, ele é um treinador. Treinador como? Ele tem 3 fases nesse processo. Ele tem o coach, que é aquela pessoa que conduz. Tem o coach, que a gente dá o nome do cliente. E o coaching, que é o processo todo em si. Então, aí você... Regina, você falou 3 palavras e parecem iguais. Não, cada uma tem uma letrinha a mais que outra para ter esse significado. E na imensidão do coach, nós temos coach de relacionamento, coach financeiro, coach empresarial. Então, são várias áreas que a gente se especializa e foca naquele ramo para estar dando a oportunidade daquela pessoa, né, ou daquele casal de ter um conhecimento maior do que aquilo que, de repente, eles estão pensando em desfazer. Né? No caso de coach de relacionamento, então, quando a gente acolhe esse casal que tem dúvida do que eles querem, então a gente passa por um processo. Então, ali vem toda uma nuance, a gente tem ferramentas para conduzir isso e para que eles descubram o que realmente eles querem. Eles querem realmente separação? Isso vai doer a quem, né? Então, nesse momento,
a gente dá a eles, o coach não dá solução, não. Ele dá ferramentas para que eles se conduzam e percebam onde eles querem chegar. Hoje você procura essa pessoa, esse treinador que vai te proporcionar essas ferramentas, e aí vocês vão juntamente, a gente atende o casal, a gente vê quais são as mágoas, as dores que ali estão, e depois a gente faz atendimento individual. E no final, a gente, né, no atendimento individual, a gente caminha para que várias ferramentas sejam construídas, e no final a gente faz a sessão, né, juntamente de novo para perceber ali. No meu caso, eu mais, né, doutora, eu mais uno, não eu, é a percepção deles. Ficam unidas do que ao contrário. Então, eu tenho mais porcentagem de união que segue o caminho, que vê que isso é possível, do que ao contrário, depois né, que já tiveram todo esse passamento de divórcio, aquele sofrimento e tudo mais. Mas aqui também, após essa decisão tomada, eles veem, a gente proporciona que o caminho seja visto além da decisão. Então, além da decisão, ali está não só os dois, muitas das vezes tem aqui os filhos, tem aqui, quando não tem filhos, tem os bens adquiridos, né? O que fazer com tudo isso? Qual é a melhor forma de dividir isso? Qual é a divisão? Se não tem, às vezes, nenhum bem, né, ainda construído, teve duas famílias que se uniram. E aí, as famílias também vão ficar desunidas por conta de um relacionamento que não deu certo entre o casal? O que fazer? Então, tudo isso no processo, a gente conduz isso para que seja visto, analisado e pensado qual é a melhor solução. O que nós queremos para... Por isso que eu vejo assim que é tão importante essa equipe dentro das práticas colaborativas, porque às vezes mesmo que aquele casal que está ali se divorciando, eles não tenham filhos, mas que essa equipe ajuda a eles enxergar que não tem filhos, mas em algum momento aquele casamento deu certo. Sim. Em algum momento, né, houve uma família ali. Por que não terminar esse ciclo de uma forma onde há respeito? Não é verdade? Sim. Então, eu acho assim, tão importante essa equipe multidisciplinar, né, dentro das práticas colaborativas, que dá esse olhar, né? Não é isso, Regina? É muito importante isso, perceber de que aquele encanto de quando quando o casal se conheceu, seja lembrado sempre. Não foi todo o tempo uma infelicidade, né? Foi uma conquista junto, que é de todo momento. E eu gosto de lembrar assim, eu tenho uma convivência de 45 anos. Então, imagina se eu passar por um momento de separação, eu vou deixar tudo para trás, né? Todo esse laço, né, de união, a cabeça eu acho que fica meio parafusada, né? Assim, meia desconecta nessa questão. Mas não importa o tanto o tempo de união, o sofrimento praticamente é o mesmo. Ele aquilo deixa amarguras de um lado do outro, né? Então, é isso, o coach, ele faz com que a pessoa perceba de que não tem necessidade de ser inimigos. De jeito nenhum. Igual a doutora ali citou, depois de repente ter dissolvido a união,
De repente eu convido ela para uma balada, né, no caso, convido para ir num teatro, né, um jantar, e isso é o importante. Eu acho que o ser humano não foi feito para ser infeliz. Ele foi feito para a união, de uma forma ou de outra. Imagina, né, quando se tem filhos, qual é a felicidade? Você olha aqui no rostinho daquelas crianças, quando eles percebem o olhar daquele pai que foi buscar né, o pai olha para aquela mãe, e a gente, o adulto, não percebe, mas a criança percebe que ali, né, aquele olhar assim. Agora, quando vai o pai ou a mãe fica no carro, a criança tem que ir, aí a criança já sai toda naquela mágoa, né, naquela coisa tipo, poxa, meu pai ou minha mãe nem entra na minha outra casa. É constrangedor, é doído para a criança. Então, no processo, a gente mostra para que perceba tudo isso. A quem ele está atingindo? Você iniciou, você tem um meio de trabalho, né, de reconstrução, e o fim. Qual o fim disso que você quer? É magoar todo mundo? É ficar feliz? Não custa nada a gente, né, dar a oportunidade de um novo caminhar. Então, o processo é isso, o processo é seguir. São ferramentas muito poderosas, e o processo é curto. Então, quando você entra no processo, a gente faz atendimentos semanais ou quinzenal, e que ali você tem que trabalhar naquela semana, você tem que trabalhar aquelas ferramentas. Você tem que proporcionar a você aquilo que você está querendo e chegar naquela decisão que você está pensando chegar. Quando você falou que a criança, né, ela observa que o pai, é o que a doutora Raquel falou, né? A criança fala com o olhar. Fala. Né, Raquel? Ela fala quando ela tem oportunidade, um lugar seguro, eu repito essa questão, eles comentam, ou de uma maneira lúdica ou de uma maneira dialogada. Daí a gente percebe que depende muito como o grupo familiar educa aquela criança, né? Se é com diálogo ou se muitas vezes é com brincadeira, mas a forma que ela vai demonstrar como que ela está percebendo, digamos assim, essa dissolução, né? Se é com muito medo ou dentro das práticas colaborativas, como mais um acontecimento na vida dela. Isso é o adulto que proporciona. Né? O processo pode proporcionar para essa criança ela compreender que algumas coisas agora vai continuar, a vida dela se mantém, ela não está ameaçada. E ela não precisa ter o peso de escolher um dos dois, e ela também não precisa ter o peso de ter que saber como ela tem que se comportar em um lugar, como ela tem que se comportar em outro lugar. Ela pode ser ela. Ela não precisa ser tão dividida, né? Não tão... Acho que... E no início da tua fala, Regina, você fez eu lembrar de um curso que eu encerrei há pouco tempo, Mediação Familiar, onde nesse último módulo foi um professor, ele é terapeuta, ele fala o seguinte: quando ele chama o casal ele faz uma entrevista e ele começa dizendo o seguinte: como é que vocês se conheceram? Como é que foi? E ali um começa a falar, começa a relembrar dos momentos felizes. Por mais que eles tenham chegado ali no consultório dele, aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio, vai passando. Porque eles vão relembrando a forma como eles se conheceram. E vai quebrando, sabe, aquele sentimento de que eles chegaram ali. Outra coisa também que ele falou, que eu achei assim bárbaro, ele pede depois para as partes, escrever uma carta, mas é o relacionamento que está escrevendo a carta. Não é, vamos dizer, eu, Val. Não, eu que estou escrevendo, o relacionamento, eu enxergando, o relacionamento escrevendo, em algum momento nós nos perdemos, nós fomos felizes assim, eu gosto do teu, sabe assim? São ritos de despedida. Isso, e aí ele pede para aquele ler a carta, e depois o outro também que escreveu ler a carta. É fantástico. Eu, nesse módulo, me emocionei, gente. Eu me emocionei. E eu falei assim, então eu enxergo assim exatamente, por que não encerrar, né?
fechar esse ciclo dessa forma. Val, eu tenho uma frase, eu escutei uma frase e eu gosto muito dela, né? Que todo bom encontro é uma chance de cura. Então, assim, é uma oportunidade que esse profissional e nós, enquanto enquanto profissional, enquanto uma equipe multiprofissional, cada um de um jeito muito especial, porque nós não temos um manual de como conduzir a nossa conversa com aquela família, mas cada um de nós teremos oportunidades de encontro. E nessa oportunidade de encontro, de fala para essa família, eles vão tendo oportunidade de se curar. Por isso que o divórcio tende a ser, digamos assim, com satisfação e com muita saúde, né, com possibilidades muito maiores de saúde para todo mundo. Porque toda perda, toda escolha de cisão, ela é uma escolha que não vem da alegria, ela vem de uma sensação de que não tá bom. É difícil a gente olhar para algo e falar assim, eu não gostei, eu não estou gostando, não me serve. Olha, não me serve. Né? Até falar não me serve, né? Não me serve, eu vou continuar com o que não me serve ou eu vou encontrar uma solução para o que não serve? E o divórcio, ele não necessariamente não significa o fim, pode ser um recomeço. Exatamente. Mas é um recomeço de uma nova vida, né, Regina? Você, principalmente que atua nesse atendimento de casal, pode ser um recomeço de uma nova vida, né? Com Não certeza. significa o fim. Não, é um começo. Toda sua decisão, quer seja de dissolução ou de prosseguir, ela é uma decisão tomada. Então, é uma decisão que você toma com atitude, ela sendo verdadeira, né, no qualquer dos pontos. Então, você se imagina separado, é uma decisão. Você se imagina não separado, é uma decisão. A partir daí, você fica conectado àquele seu pensamento. Então, é um caminhar, ele é um novo caminhar, seja qual for a decisão. Dali para frente é uma nova vida, uma nova luz que a gente está vendo ali, e de repente aquilo que a gente estava praticando, a gente dá um time, né? Então vamos fazer diferente. Que o trabalho dessa equipe em conjunto é exatamente isso, né? É mostrar ali como é que esse casal quer estar, né, daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos, depois de que tudo isso passar, porque em algum momento isso vai passar, né? Vai passar. E aí, como é que querem estar quando tudo isso passar? Então vamos resolver, né, de uma forma um pouco amigável, não vou dizer tão amigável, que também às vezes é difícil para um. Nem sempre é possível. Mas eu acho até que assim, o fato da gente pensar, você ter uma equipe de colaboração já é assim, uma forma de mostrar que o que se busca é essa ideia cooperativa, né? E não de competição. Então não é tipo quem vai ganhar ou quem sairá vencedor disso. Na verdade, às vezes você nem tem vencedor, né? A ideia é que a gente não tenha perdedores, ou pelo menos a perda seja uma perda construtiva, que aquela perda sirva de aprendizado e que cada um tenha direito de continuar a sua vida. Então, eu vejo assim, as práticas colaborativas de uma forma muito humana, de uma forma da gente enxergar as pessoas como colaborativas também, e a gente olhar para uma pessoa como uma multiplicidade de pedaços. Então, normalmente, quando a gente vai, por exemplo, para uma via judicial, você pega uma fatia daquela pessoa, uma fatia daquela situação, uma fatia daquele problema, e você vai buscar uma opinião de uma pessoa que tem autoridade para dizer esse lado é certo, esse lado é errado. E quando você começa a envolver, a gente tenta cobrir todos os lados,
de uma pessoa e daquela relação e daquela empresa e daquela família, para você olhar também de uma forma integral. Nenhuma pessoa é um casamento, ou é uma empresa, ou é um dinheiro, ou é uma mãe, ou um pai, ou um profissional. A pessoa ela é um conjunto de todas essas coisas e ela, eu penso que assim, qualquer coisa que a gente faça que melhore a condição de vida de alguém, melhora a condição da vida da sociedade como um todo, porque pessoas que estão saudáveis emocionalmente, que estão saudáveis financeiramente, que estão com as suas questões pessoais resolvidas, essa pessoa é uma pessoa mais produtiva na sociedade, é uma pessoa que tem mais chance de querer se relacionar bem com os outros, ela também vai ter mais para dar para a gente. Então é um jeito da gente tentar olhar para os conflitos da vida de uma forma humana, que artificialmente, sei lá, eu vejo que a gente foi transformando ao longo da vida por necessidade até, talvez, do que foi possível de construir, a gente vai olhando para as coisas em pedaços. Mas nenhuma pessoa é um pedaço, nenhum problema seu afeta só aquela situação, né? Uma pessoa passando por um processo de divórcio, por exemplo, essa pessoa ela vai afetar tudo que existe em volta na vida dela e, consequentemente, vai respingar no lugar onde ela trabalha, nas outras relações que ela tem. Então, quanto mais a gente pudesse ajudar, né, como sociedade, aí eu olho para essa equipe como isso, é uma série de pessoas que estão querendo, cada uma ajudar de um pedaço a curar aquela ferida logo, para aquela pessoa poder estar bem de novo e continuar seguindo o caminho dela. E o trabalho dessa equipe, né, para chegar ao entendimento que atenda a necessidade de todos, né, ali envolvidos. E eu costumo falar o seguinte, que nos processos familiares que caminham para o litígio, não há vencedores, né? Todos saem perdendo, inclusive as crianças e o adolescente. É bem isso, né? Eles são os mais atingidos, né? Por toda a decisão. E essa equipe multidisciplinar dentro das práticas colaborativas, eu acho que só agrega mais ainda. Porque não existe aquele método, né, Camila, o melhor método. Existe um método adequado para aquele conflito ali. Para cada pessoa. Porque pessoa. Não basta existir o conflito, né? A gente precisa da predisposição da parte em resolver de determinada forma. Tem gente que não tem jeito, não tem diálogo, não tem construção e, de fato, não resta outra saída. Em condições de ir por essa saída, né? Então, às vezes, não resta outra saída a não ser ter um terceiro decidindo. Agora, se a pessoa ainda, se a gente consegue ali ir quebrando aquele gelo e levando para dar autonomia para essa pessoa decidir, aí a gente consegue conversar sobre outras formas de resolver a questão. E as práticas colaborativas, elas são regidas pela cooperação e não por disputas. Exatamente. Não é, a gente sai desse cenário de briga, de guerra, de querer convencer e levar seu ponto de vista a todo custo. Não, é um cenário que a gente possibilita ouvir, entender qual de fato, não a posição que aquela pessoa ocupa, autor, réu, requerente, requerido. Não, a gente quer saber qual que é o seu interesse aqui. Seja como ex-sócio, ex-mulher, ex-marido. É entender de fato qual que é o interesse daquela pessoa diante de tudo isso que aconteceu. E é aquele, né, que nós falamos, né, o advogado tendo olhar para as necessidades do teu cliente sem deixar de olhar a necessidade da outra parte. Né? E isso é interessante porque é uma questão, penso que todos os profissionais aqui envolvidos nessa equipe precisa desenvolver outras habilidades, né? O que eles chamam de habilidades comportamentais, pessoais, porque não basta só saber aquilo da nossa própria área. Talvez a gente precise ter. Geralmente o cliente chega primeiro para o advogado. Então é preciso que o advogado tenha essa sensibilidade de compreender outras questões que estão por trás daquele fato jurídico. Para daí então poder convidar para a equipe alguém que seja da área sentimental, psicológica, emocional, financeira, para poder compor aquela questão de uma maneira mais eficiente. Então não basta a gente só saber de direito, saber de lei. É preciso ter outras habilidades de gerir o conflito e lidar com pessoas também. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Gostaria que vocês, vamos começar pela Regina, fazer uma consideração. Então, eu amei estar aqui, tá? Obrigada pelo convite. Satisfeita.
e espero que tenham entendido, né, a posição do coach, onde ele atua, né, na questão familiar, e rezo a Deus, né, que esse grupo cresça cada vez mais, e aqui nós estamos em 5 mulheres poderosas, né, e cada uma com a sua habilidade, e eu estou aqui no meio delas, eu estou me sentindo né, então, feliz mesmo de estar aqui, gratidão por essa oportunidade, e a gente, como advogado, a gente não deseja a separação de ninguém, mas se caso isso ocorra, né, a gente tem que estar aqui para auxiliar na melhor demanda, né, no melhor resultado que ambos os parceiros queiram. Então é isso. Obrigada. Camila? Agradeço mais uma vez o convite, é uma honra estar aqui com todas vocês, compondo essa mesa, esse bate-papo que foi maravilhoso. E eu gosto da ideia das práticas colaborativas como uma banda, né? Voz e violão, às vezes fica muito bom. O advogado sozinho, ele pode trabalhar, né? Às vezes é pertinente para o caso, mas conforme o público, o cliente, talvez seja necessário que a gente chame outras pessoas dessa banda. Talvez seja interessante ter uma bateria, uma guitarra, trabalhando de maneira harmônica, cada um no seu momento e compondo uma música para poder trazer uma solução para aquela questão. Então, deixo aqui meu muito obrigado pela participação, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com vocês. É isso mesmo, Camila, exatamente isso. Agora, a outra Camila. Eu agradeço também, acho que é sempre muito, muito gostoso, muito feliz a gente conversar, ouvir os lados diferentes da história. E assim, eu acho que o importante é que a gente consiga pensar que quanto mais a gente conseguir resolver as coisas que têm solução, melhor. Até na matemática a gente costuma dizer que só tem problema, que todo problema tem solução, né? E muitas vezes a gente dá um nome de problema para coisas da vida que não tem solução. Então, existem coisas que não podem ser resolvidas, não importa qual é a metodologia. Então, eventualmente, você vai chegar num ponto que você diz, estar junto não é uma opção. Para isso não existe uma solução. Então, isso não é um problema, isso é um fato. O problema é com aquilo que a gente tem para resolver. E tudo aquilo que vai ter uma resposta, essa resposta pode ser construída. Eu acho que o papel das práticas colaborativas é tentar enxugar e definir aquilo que precisa, aquilo que não tem como ser mudado, aquilo que é fato permanecerá como fato, e isso não cabe a nós. Então, determinados lutos, determinados desfazimentos são necessários e são parte da vida. E para aquilo que existe caminho, a gente vai pegar na mão da pessoa junto e vai ajudar a construir esse caminho. Essa é a meta. E é por aí mesmo, né, Raquel? Então, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês, né? Como bem disse a Regina, 5 mulheres que traz uma força, digamos assim, e um encorajamento para a gente olhar o que é do jeito que está, né? Talvez a gente tenha uma herança muito grande de fantasiar demais e de querer ter muito controle. E o caminho das práticas colaborativas, com toda a equipe, com esse grupo, com essa equipe, é um convite muito interessante e seguro da gente olhar para a vida como ela é, como ela está, né? E é possível realmente encontrar soluções mais saudáveis para um futuro mais com mais dignidade e qualidade para todos, né? Eu gosto muito do coletivo, então eu acredito muito nisso que nós estamos falando. Me sinto muito motivada para estudar mais, muito motivada para estar cada vez mais presente, e tem mais, eu uso isso na minha vida, né? Eu uso isso na minha vida. Então eu aprendo muito a pedir e cada vez mais eu aprendo também a receber. Então, muito obrigada. Eu agradeço a presença de todas vocês. Eu que estou muito honrada de ter vocês aqui, falar desse tema tão assim, que eu acho grandioso, não só para o meio
familiar, mas também que pode ser aplicado em outros, né? E eu espero, assim, que com esse bate-papo, nós 5 aqui, que a gente possa ter levado um pouco desse conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo, que existe sim uma forma, né, de passar não só pelo divórcio, separação, mas um desfazimento de uma sociedade empresarial ou outras, mais leve, e que onde as pessoas elas mantêm, né, o controle de suas vidas, de seus negócios, e que todos ali os envolvidos, nessa equipe envolvida, ela trabalha para atender às necessidades de todos que estão ali, né? Eu espero que a gente possa, assim, realmente ter levado isso para quem está nos assistindo. E eu costumo, assim, todas as vezes que eu falo sobre as práticas colaborativas, eu gosto de encerrar com esta frase, que a pacificação, ela não é ausência de conflito, mas sim o modo como lidar com esse conflito, e que precisamos aprender a lidar com o conflito para poder pacificar. E assim eu encerro o podcast de hoje, esse bate-papo, e até mais.